Infelizmente, o BBB é uma fotografia tosca e pitoresca da nossa sociedade. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Wanderson Barreto aqui, mais conhecido como Pai Vantes, e hoje eu quero dissertar um pouquinho sobre essa atração, esse gosto que a sociedade tem pelo tosco, pelo pitoresco, pelo raso. E infelizmente ou felizmente, né, porque tem seu lado bom e seu lado ruim, como tudo, esse BBB tem sido um reflexo claro disso, né? Onde que a gente percebe claramente que quanto mais tosco, mais sujo, mais absurdo tem ali, mais a sociedade se envolve, se engaja, ou por bem ou por mal, ou para defender ou para criticar, sobre aquele determinado assunto. E tem muitas, se a gente parar para refletir um pouquinho mais, tem muitas curiosidades nessa história, porque as pessoas que estão lá, fomos nós que colocamos elas lá, nós como sociedade. Aí tu fala assim, como assim? Porque o BBB pegou pessoas que já tinham uma certa fama na internet, nas redes sociais. A gente coloca pessoas em um pedestal de fama, como artistas, como influencers, etc., sem saber de fato quem elas são. E aí a gente acredita numa imagem que eles querem passar pra gente. E aí quando a gente conhece de fato o comportamento real daquelas pessoas, a gente percebe o quanto a nossa sociedade vive de absurdos. Porque se você parar para pensar, eu estava refletindo sobre isso, o nosso dia a dia também tem os seus absurdos, né? Como o de todos nós. Aquela empresa que não te entrega o serviço direito, das pequenas coisas até as coisas mais absurdas de preconceitos e etc., comportamentos não adequados e etc. Mas o legal é que esse BBB, apesar de eu odiar BBB e por mim podia tacar uma bomba no Projac, que eu não assisto mesmo, mas assim, as notícias que saem, toda a repercussão em cima, elas são um reflexo, uma fotografia exata de como é a nossa sociedade, principalmente a brasileira, que gosta de uma confusão, que gosta do absurdo de uma certa forma. Porque se fosse o oposto, a gente não estaria da forma como a gente está, né? Com presidentes sucessivos que não conseguem conjugar o verbo, com ministros do STF falando quantidade de absurdos históricos, por exemplo, com a maior artista do Brasil querendo cancelar a tabuada do 17, entendeu? É um bando de absurdo. E a gente gosta dessa merda, a gente, sociedade, né? Gosta, a gente acaba se envolvendo com o absurdo. Para pensar, se você tivesse plena certeza do que participante do BBB X ou Y, não vou nem citar nomes, né? X ou Y, fosse um escroto, fosse podre, tosco, tudo de ruim, você mesmo assim ia querer ele na casa? Provavelmente sim. Por quê? Porque você ia querer ver a confusão. Você como sociedade, né? Não estou falando você o indivíduo, mas a sociedade provavelmente sim. Infelizmente a gente gosta disso. A gente alimenta, mesmo que sem querer, o tosco. Porque tudo que está acontecendo ali, dentro daquela casa, nada mais é do que um monte de absurdo. Como, por exemplo, né, uma pessoa que é formada em psicologia, ela tinha meio que a obrigação por vocação de ajudar as pessoas, de conversar com as pessoas para tentar entender e ajudar. É exatamente o oposto que acontece. Ao invés de ela ajudar as pessoas, ela ataca as pessoas, tem preconceito contra outros tipos de pessoas que não são iguais a ela. Aí a gente se revolta tal, mas uma coisa vocês vão concordar comigo, que esse BBB, o BBB passado já foi uma desgraça, foi um fiasco. Esse BBB tá tendo mais repercussão do que o passado justamente pelo absurdo. Só a Coca-Cola nessa história toda perdeu 80 milhões de reais em patrocínios para o BBB, inclusive marcas concorrentes tirando sarro e tal, e muitas pessoas deixando de consumir produtos da marca por causa do BBB. Eu falo para você, a marca tem culpa da escrotidão? Não, o que a marca poderia fazer para mostrar que não apoia esse tipo de comportamento, mesmo vindo da emissora que está alimentando isso,
era arrancar o dinheiro fora. Não, devolve. Porque se não tem dinheiro, não tem absurdo. Se não tem dinheiro, não tem quem alimente isso. E eu falo para vocês, infelizmente, nós como sociedade, a gente gosta disso. A gente alimenta, mesmo que sem querer. É um monte de gente, inclusive eu falando agora, sobre isso de uma forma reversa. Mas você vê notícias em todos os lugares, noticiando ou dando sua opinião sobre os absurdos que acontecem na casa. Aí você para e pensa, fiquei refletindo, será que se fossem pessoas como eu e você, medíocres, né? Pessoas medianas, normais, trabalhador que trabalha, que quer sustentar a família, normal, que tem a sua ética aqui, né? Será que daria view? Será que as pessoas iriam se interessar por outras pessoas que não sejam excêntricas? Para não dizer escrotas, mas assim, né? Vamos dizer que a pessoa é um pouco excêntrica, ela é difícil de lidar. Será que se fosse um monte de trabalhador ali de diferentes regiões do país, tal, tendo uma vida normal como qualquer um de nós, eu e você, temos, que a gente acorda, trabalha, rala, ganha dinheiro, tal, cada um tem sua história, mas será que se colocassem pessoas desse espectro dentro daquela casa teria sucesso? Provavelmente não. Então, a emissora se alimenta dessa merda. E a gente acaba retroalimentando isso, porque a gente fica intrigado para saber o que vai acontecer, qual é o próximo absurdo que a gente vai comentar na internet. E aí a gente retroalimenta toda essa merda. Então, sabe quando vamos ter, por exemplo, um programa desse, né, que tragam pessoas de fibra, né, o pai de família, aquela mulher, né, mãe solteira que rala, pode ser considerado um exemplo de força, tal. Sabe quando nós vamos ter esse tipo de exemplo que nós gostaríamos inclusive de mostrar para os nossos filhos, netos, etc. Ó, pô, olha, essa é trabalhadora. Sabe quando que a gente vai ter isso num programa desse? Nunca. Nunca. Infelizmente, porque a sociedade se alimenta do podre. A sociedade se alimenta do tosco. E eu digo sociedade, eu digo como um organismo vivo, não estou falando de indivíduos, né? Claro que não. Claro que tem pessoas que se interessam, mas, por exemplo, você pega para um jovem hoje e pergunta quem são os participantes do BBB, ele vai saber. Você pergunta quem são os ministros do STF, que tem muito mais relevância na vida dele, porque são as decisões desses caras que refletem diretamente no futuro desse moleque. Se eu fizer uma enquete aqui, quem é que vai saber? Então, infelizmente, nós como sociedade estamos dando atenção para coisas irrelevantes. É irrelevante. Tem uma outra coisa que é curiosa, né? Que é assim, né? A gente se escandaliza com os absurdos que as pessoas estão cometendo lá. Mas, ao mesmo tempo, somos nós que valorizamos as pessoas para que elas entrem lá. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. E isso está sendo bom porque está revelando uma classe artística e uma classe de influenciadores que são literalmente os hipócritas. Porque a sociedade, de uma certa forma, ela é hipócrita, né? Ela tem as suas hipocrisias. Mas essas pessoas estão dando show disso, estão dando aula de como ser um bando de hipócrita. Porque você vai nas redes sociais dessas pessoas, elas se mostram com frases, com vídeos, elas se mostram uma pessoa completamente diferente dessa que elas estão se revelando dentro daquela casa, falando e fazendo a quantidade de absurdos que eles estão fazendo. Está caindo a máscara dessa galera que é politicamente correto, ame o próximo, ame isso, ame aquilo. O próprio Fiuk, por exemplo, né? Quem vai pesquisar um pouquinho para saber como é que é a vida pessoal dele, não é aquilo. Eu acho lamentável, porque quer queira, quer não, influenciadores e artistas têm um impacto na vida das pessoas no Brasil, principalmente o Brasil, que é carente de um monte de coisas e cada vez mais carentes de referências, né? De referência. Pô, esse cara aqui, ó, pô, esse cara é foda, esse cara é uma referência. Nós brasileiros somos muito carentes de referência.
temos referências históricas aí, né? Mas nos dias atuais nós somos muito carentes de referência. E aí a imprensa e as emissoras tal, ao invés de ajudar o brasileiro com isso, mostrando um caminho de pessoas de ética, de bem, de garra, de força, me põe um bando de idiota, um bando de hipócrita. Tem pessoas que cuidam da rede social da Lumena lá, que estão terceirizando a desculpa, estão pedindo desculpa aqui fora por coisas que ela está fazendo na casa, sendo que ela lá na casa nem sabe que estão pedindo desculpa, é quase a terceirização da desculpa. Será que ela lá na casa reconhece de fato os absurdos que, não só ela, né? Será que essas pessoas estão de fato reconhecendo a quantidade de absurdos que fizeram, que falaram e que de fato vão se arrepender quando saírem? Eu duvido. A própria Carol Conká falou lá, eu já tô sendo cancelada lá fora, porque no mínimo a emissora teve que intervir. Para quem não achava que era manipulado, tá aí a prova cabal. Ela falou, a galera tá me cancelando lá fora por causa que eu falei isso, falei aquilo. Tanto é que ela deu uma mudadinha de postura. Mas enfim, não é esse o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é, nós, como sociedade, infelizmente, estamos alimentando toda essa merda que nós mesmos estamos condenando. Fomos nós que colocamos eles lá, fomos nós que bajulamos eles nas redes sociais, enchendo suas coisas de like, enchendo eles de seguidores, sem saber de fato o que eles pensavam dos diversos assuntos, sem conhecermos de fato a fundo aquela pessoa para que ela chegasse ali. E eu acho isso bizarro demais. Eu acho isso uma lástima, porque o impacto que a gente tem na sociedade é isso, é esse, é a ridicularização da cultura, é a imbecilização da sociedade, porque eu tenho uma sociedade inteira falando de Big Brother, enquanto um monte de outros absurdos no Congresso, na política, né, em diversas outras áreas estão acontecendo e a gente está assim, ó. Né, é uma coisa que retroalimenta a outra, né? A gente condena a tosquice, a gente condena esse comportamento, mas dá mais audiência. Aí a empresa lá percebe que a audiência está aumentando conforme as tosquices, conforme os absurdos, e aí essa coisa vai se retroalimentando e aí todo mundo começa a falar, entendeu? Eu acho uma tristeza e uma lástima, um desperdício. É aquela história, né? Pegar a Lumena, para uma psicóloga que é DJ, é a mesma coisa que um cirurgião, né, ser vendedor de balinha em semáforo. É meio esquisito. E aí tudo que ela faz na casa não condiz com a profissão dela, não condiz com a formação acadêmica dela. O que ela é? Tosca? Pode ser. Hipócrita? Com certeza. E infelizmente quem colocou essa hipócrita lá, não só ela, como todos os outros absurdos que a gente está vendo lá, de todas as outras pessoas, fomos nós. Então, pare de ser massa de manobra de emissora, do que quer que seja, porque aquilo não é exemplo para ninguém. Se você acompanha essa porra desse programa por entretenimento, também é um direito seu. Mas saiba, tenha certeza que quanto mais absurdos acontecerem, mais audiência vai ter, mais nós retroalimentamos essa merda e nada vai mudar, beleza? Se você concorda ou discorda dessa minha reflexão, posta aí nos comentários. É importante esse debate, principalmente para essa molecada que está vindo aí, que está entrando no mercado de trabalho, que está entrando como um cidadão, está entrando na sociedade como um cidadão, né, com seu direito a voto, com seu direito a análise e reflexão, para entender que infelizmente a sociedade está se retroalimentando de tosquice, de mediocridade. E eu não estou falando aqui, eu me incluo nisso, porque eu estou falando isso aqui de uma forma reversa para tentar alertar as pessoas para não dar muita trela para isso, mas indiretamente eu infelizmente estou também alimentando essa merda. Gostaria de não estar fazendo isso, mas infelizmente eu me sinto na obrigação de alertar a galera que me segue aí, que deve ser refletido esse assunto. Coloca nos comentários o que você acredita desse assunto, o que você acha, qual é a sua visão. Se inscreva no canal e ative o sininho, por favor, dá aquela força pro Pai Vantes. E é isso. Muito obrigado a todo mundo
Beijão do Pai Vantes. Vamos tentar não sermos tão medíocres quanto nós temos sido nesses últimos anos. Valeu!